Westworld, quinto episódio, quando você pensa que já viu de tudo nessa série, nesse quinto episódio, o Homem de Preto diz que vai abrir o Dr. Ford, e você na hora pensa que ele é um anfitrião, não tem como você não pensar nisso. Pessoal, que loucura! Então, nesse episódio, nesse quinto episódio, foi colocado um monte de pontos e dúvidas para que nós possamos ficar com mais dúvidas ainda. No episódio número 4, eles definiram e apontaram a resolução de alguns problemas, de algumas dúvidas. Só que nesse episódio número 5 eles fizeram uma contraposição e colocaram muito mais dúvidas. E eu queria passar para vocês algumas informações importantes para que você não se perda e analise alguns pontos do roteiro, porque os roteiristas dessa série eles estão caminhando para um cenário que para eles finalizarem, para eles fazerem a finalização da série perfeita, redondinha, eles têm que serem muito bons, porque tem muitos pontos abertos que podem gerar furo no roteiro. Então vamos lá. As minhas anotações acabou de acabar, 1 minuto, e eu já fiz aqui, só escrevo aqui rapidinho e falo sobre para vocês. Primeira coisa que eu queria falar para vocês rapidinho, prestem atenção nas crianças. As crianças dão o sinal para o próximo nível. Quando aparecer uma criança, avalie, porque ela só aparece num ponto importante. E aquele menininho que aparece, parece muito com o Dr. Ford. A roupa dele é parecida demais com o Dr. Ford. No início do episódio também, deu a entender, a gente teve uma percepção de que o William e Logan, que é um amigo dele, deu uma percepção de que o William era o Dr. Ford. Assim, na hora que algumas palavras tiveram uma linkagem e uma conexão, que aí você começa a olhar para o olho que parece e tudo mais, parecendo que ao invés de ele ser o MIB, ele pode ser o Dr. Ford, e o amigo dele pode ser o MIB vestido de preto e tudo mais. Mas a gente teve alguns pontos aqui que o roteiro ele apresentou que não é. Pelas palavras apresentou que não é, mas só que no episódio inteiro você tem a percepção de que o William pode ser o MIB, o William pode ser o Dr. Ford, e podem haver momentos diferentes, pode ser que uma história esteja acontecendo agora, outra no futuro e outra no passado. Só que algumas coisas foram apresentadas nesse episódio que cancelou qualquer possibilidade de que haja um espaço temporal na série. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, então vamos lá, as minhas informações aqui que eu anotei aqui, ó, cada personagem, por exemplo, no início a gente teve um momento desse episódio que a Maeve está sendo tratada por aquele japonês e aquele outro rapaz. Aí ela já está curada e eles falam sobre a bala que ela perfurou. Passa um momento mais para frente e ela entra novamente com um tiro. Então a gente tem a percepção e depois aquele rapaz, o MIB, corta o pescoço daquele personagem que ele estava carregando há muito tempo, que fugiu agora da cabeça o nome dele, e depois ele já aparece numa outra história. Então, assim, a princípio parece que são momentos diferentes, mas só que o fato de a Maeve aparecer 2 vezes lá na sala de cirurgia deu a entender que existem várias cópias dos mesmos anfitriões. Então, isso aí também me prova para você que pode ser que não haja espaço temporal. Eu vou te explicar por que não há espaço temporal. Vou explicar agora. É o seguinte, o MIB tem um momento que ele fala que antigamente os robôs, ele abria os robôs e eles eram feitos assim milimetricamente. Aí depois a empresa foi aperfeiçoando e fazendo eles bem mais próximos da realidade, com carne e sangue. E se você analisar todos os momentos da série, todos os anfitriões têm carne e sangue. Quando o William ataca e atira, por exemplo, naquele pessoal lá do exército, eles saem sangue muito real. Quando o MIB ataca, sai sangue muito real. Em todos os momentos sai sangue. Então você percebe que é uma coisa bem mais avançada. Não é igual ele falou no meio do episódio, que no início era tudo mais robotizado. E aí foi se aperfeiçoando para agradar o público. Então isso aí já é um ponto de que é difícil de ter um lapso temporal, a não ser que seja muito pequeno de um ponto para outro. E esse ponto aí também definiu que o William, se ele fosse mesmo MIB há 30 anos atrás, ele não poderia tirar uma pessoa e sair sangue. A pessoa, se saiu, é porque é bem avançado. A não ser que tenha um erro no roteiro aí tremendo, mas eu tenho certeza que não tem esse erro no roteiro. Outro ponto interessante é que o Ted que só apanha, meu Deus do céu, esse cara apanha em todo lugar. Quando ele fica nervoso, ele vai, começa a tirar e acontece alguma coisa. No final do episódio é apresentado um diálogo sobre vilões, que não existe vilões no seriado. E aí
é passado um deslize, um deslance, dá uma percepção de que talvez ele seja o vilão. Por que eu estou falando isso? Porque há muito tempo atrás, alguns vídeos atrás, eu falei que talvez o Rodrigo Santoro vai ser o herói, porque ele está muito relacionado com a Maeve, que tem uma importância absurda nesse seriado. E aí você está começando a perceber que o que eu falei lá no passado está começando a ter uma correlação. Inclusive lá na sala de vidro, a Dolores, ela conversa com uma pessoa que é muito parecida com o Rodrigo Santoro, com o Hector, não sei se é ele ou se é o Logan, que parece mais, né? Então, ou então se é na cabeça dela e só deu essa percepção, talvez é o Bernard mesmo, que, né, não apareceu, o Arnold. Então, parece que tudo é o contrário. E de repente o Ted se transforma de uma hora para outra, né? Então talvez ele vai ser o vilão depois de um diálogo sobre vilão, apresentando uma característica e ele aparece. É, William ser o Dr. Ford, anotei isso aqui. Quem está orientando Dolores pode ser o Bernard. A gente tem que analisar, vocês comentam abaixo quem que é essa pessoa que está tirando informações do Westworld, daquele anfitrião que se matou, e eu falei para vocês há 3 episódios atrás que ele se matou porque estava querendo apagar informações para que ninguém descobrisse, e agora a moça descobriu que realmente tinha alguém controlando ele estava com informações privilegiadas pelo jeito, e sobre aquela cinturão de Orion, que é uma coisa externa, e de repente ela descobre isso e tem alguém querendo roubar informações lá. E vocês comentam, o que é isso? Que isso aí eu não consegui entender. E também muita coisa que me falar aqui rapidinho, tem coisa que passa despercebido, né? O asiático, o colega dele fala que ele só pode ser açougueiro, que ele fez o teste, só pode ser açougueiro, não pode ser programador ou qualquer outra coisa. Então, por que ele só pode ser açougueiro? Será que ele é anfitrião também? Ainda mais que no final do episódio, o Homem de Preto, ele fala que vai abrir o Dr. Ford também para descobrir o que tem nele. E ele falou isso há um tempo, um pouco antes, com aquele rapaz, como é que foge o nome dele, que ele matou nesse episódio, que carregou ele por muito tempo, que ia ser enforcado. E antes um pouquinho ele falou que abriu o índio, pegou a cabeça e pegou o mapa. E de repente ele fala também que vai abrir o Dr. Ford. Então dá essa percepção de que ele é um anfitrião. Mas é difícil da gente saber, é muita loucura, esse povo é muito doido, como é que pode? Eu não quero nem pensar nisso, eu só quero pensar o básico mesmo, entendeu? Que foi apresentado que na verdade um lapso temporal é difícil de acontecer, a não ser que eles tenham errado, porque todos os momentos, os anfitriões são muito reais e tem carne e sangue. E no meio do episódio ele falou isso aí. Agora, por que eu falei para vocês que talvez o Dr. Ford, ele falou esse negócio, deu a entender que ele é um anfitrião? Porque no meio do episódio, o MIB falou uma frase que é a seguinte, ó. Ele falou uma frase desse jeito, ó. Não há um homem vivo que ousa falar comigo como você falou. Pelo menos não nesta vida. Então, não existe nenhum homem vivo que fale comigo como você falou. E de repente, no final do episódio, ele tem uma conversa franca, uma conversa meio desafiadora com o Dr. Robert, que é um homem vivo. Então, eles deixaram escapar aí uma coisa aí que aí é difícil, né, da gente entender se foi erro, se é verdade, então não sei o quê, e dá a entender que o Dr. Ford não é vivo. Quanto mais longe... E aqui é o seguinte, notei, quanto mais longe você for, mais perigoso vai ficar. O Logan começou a apanhar pra caramba. Ele estava sendo enforcado naquele assalto lá da nitroglicerina. Depois o pessoal pegou ele lá do exército, estava batendo nele e segurou ele. Então, eles não podem ser mortos. Mas ele mesmo falou que quanto mais longe você for na história, mais difícil fica. Quando você está num jogo, na primeira fase é fácil, na segunda é difícil, vai ficando cada vez mais difícil. Considera, por exemplo, essa ideia como se fosse Westworld. Então você está lá no início, é tudo mais fácil. Quanto mais longe você vai indo, vai penetrando, mais difícil fica. Eu acredito que as pessoas que estão visitando vão se machucar, mas não vão morrer. Alguma coisa pode acontecer. Então por isso talvez que ele tenha se machucado, para que a gente não aprofunde demais esse negócio, entendeu? Então é por isso, quanto mais longe você for, mais perigoso vai ficar. E sobre a Dolores vocês falam toda essa revolução dela e da Maeve, comentam abaixo, pessoal. E é isso aí que eu queria falar para vocês, para não ficar muito demorado. Acabou de acabar, meia-noite e 20 aqui, fiz só o vídeo aqui rapidinho. Pessoal, vou editar o vídeo, vou publicar para vocês. Comentem, se inscrevam no meu canal, curtam e comentem. Até semana que vem.